Salve galera, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal, trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Eu ia trazer sobre GPS, mas é claro, antes de entrar nesse assunto, eu preciso explicar para vocês alguns funcionamentos, ainda mais para quem não conhece, porque senão fica muita informação para um vídeo só e acaba que o principal, né, de entender o que está acontecendo, se perde, né? Então, antes desse vídeo começar, queria agradecer aos membros do canal, muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui. Eu estou acompanhando a votação lá, por enquanto, que está vencendo lá é o inventário V2, tá? Mas vejam, eu acho que eu não expliquei muito bem. Independente do vencedor, imaginem, ganhou o inventário versão 2.0 lá, ele vai para uma playlist separada, exclusiva para os membros, só que o restante do conteúdo, claro, vai vir para o canal, beleza? Eu não vou simplesmente esquecer eles não, então estou anotando tudo que vocês estão pedindo lá, algumas coisas eu conheço, então eu vou trazer para o canal aberto a público aqui. E o que vencer lá e o que a gente mais entrar num consenso, vem exclusivo para vocês, beleza? Então, todo mundo sai ganhando aí, mais uma vez agradeço muito. Vocês motivam demais a gente continuar os trabalhos aqui, então muito obrigado. E claro, se você estiver chegando agora, se inscreva no canal, deixa o like, marca o sininho, qualquer sugestão ou dúvida, deixa aí nos comentários, beleza? Então, primeiro de tudo, né, o GPS, né, quando você está numa missão ou está numa quest, o pessoal que joga GTA ou já jogou, sabe que quando você entra no carro e você quer traçar uma rota, o GPS mostra o caminho, igual um Waze da vida, enfim, igual um Google Maps da vida. Ele te mostra o caminho que você tem que seguir. Aqui a gente tem diversos recursos para a gente fazer. Eu vou mostrar primeiro, eu acredito que seja o mais usado, que é o Draw Lines. Ele vai desenhar no HUD tudo que você quiser que ele desenhe. Então você vai marcar as posições, né? No caso ele vai converter de vetor de 3D para 2D e você vai desenhar no plano, né? O que você está querendo que seja desenhado. Imagine a nossa pista aqui, né? Então ela vai ser vista por cima, por esse desenho, e ele vai ficar com esse tipo de desenho assim aproximado, beleza? Então ele vai pegar meu spline e vai fazer esse desenho aqui, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui? Nesse vídeo eu usei como exemplo esse projeto aqui, vem por padrão, então essa pista aqui já vem quase montada, eu só redesenhei ela aqui, beleza? Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar ele aqui no card aqui, dê uma conferida lá, não tem grandes coisas. Vai ser um spline e a gente vai pegar os pontos dele. Precisa ter exatamente essa pista? Não, pode ser uma trilha, pode não ter nada. Pode ser simplesmente você fazendo esse spline no meio da vegetação e você vai, vamos dizer assim, transportar ele para o nosso mapa. Eu vou fazer um tutorial explicando lá no nosso minimapa como é que você vai fazer para adicionar isso lá, só que eu tinha que trazer essa explicação antes, para ficar mais fácil para a gente trabalhar lá. Então vamos lá, o que eu preciso ter aqui, ó? Eu preciso ter um HUD, claro, que vai ser o que vai desenhar, então vai ser de uma forma bem simples. A gente tem lá o nosso minimapa pronto. Aqui a gente vai criar um outro minimapa, bem mais simples, mas é só para a gente mostrar essa função em funcionamento, beleza? Então vamos lá, eu vou voltar uma pasta aqui, porque eu já tenho o meu HUD aqui, ó, do meu veículo. Vou abrir aqui, ele mostra a quilometragem, a marcha, enfim, vou colocar o meu HUD dentro desse aqui, beleza? Então eu vou criar bem simples aqui, tranquilo, é só para uma explicação mesmo. Então eu vou chamar de mapa, vou abrir ele aqui, vou colocar um size box nele, só para a gente definir o tamanho. Vou definir o tamanho dele 400 por 400, tá? Você estiver testando aí, que estiver brincando, coloque desse tamanho mesmo, ou do tamanho que você achar interessante, beleza? Então o desenho do nosso mapa vai estar aqui dentro, tá bom? Compilamos e salvamos aqui, eu vou adicionar ele aqui. Vou chamar ele aqui, ó, mapa. Vou adicionar ele dentro do overlay. E vou orientar ele, vai, tudo à direita e lá embaixo. Vou deixar ele aqui no cantinho. Compilamos e salvamos. E agora eu vou mexer nele. Então, o que eu tenho que ter de informações aqui, ó? No pré-construct eu posso apagar, evento tick eu não vou usar, eu vou usar tudo no construtor. Quando construir esse widget, a gente vai desenhar a nossa pista na tela, beleza? Bem simples assim. O que eu preciso de informação? Eu preciso do meu spline ou eu preciso ter acesso a essa informação da minha pista. Então, se eu clicar nela aqui, ó, ele tem um track, é um ator que eu criei, tá? Poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outro objeto, mas que tenha o spline, ok? Se você já desenhou alguma coisa com spline, é isso que você vai usar como referência. Então, tem um track, como eu tenho um, vou fazer bem assim, tranquilo, tá? Então, get actors of class, eu não vou dar um all actors aqui, porque eu só tenho um, e vou chamar o nosso track aqui, ó. Normalmente eu promovo variáveis e tudo mais, mas como é um vídeo só de explicação, eu vou já dar um get spline aqui, ó. Vou lá para baixo, ele está aqui. Como é que eu posso pegar as informações desse spline? Vejam que ele pode ser dinâmico, né? Eu posso aumentar a pista, posso diminuir, posso mudar o formato dela, posso aumentar o número de pontos, enfim, eu posso fazer o que eu quiser com ela e o nosso sistema tem que entender
essa alteração. Não posso toda vez vir aqui e desenhar novamente manual, marcar as posições, vamos dizer assim, manualmente. O sistema tem que ser capaz de reconhecer isso ou qualquer alteração e pegar esses pontos, beleza? Então, se eu quero pegar os pontos, eu já tenho uma função para isso, né? Então, get number of spline points. Ou seja, ele vai trazer o número de pontos para mim. Se eu fizer uma pista grande, ele vai ter lá, sei lá, 400, 500, enfim. Estou chutando aqui. Ah, ele é bem pequenininho, 10, 5 pontos. Sem problema, beleza? Então, ele sabe a quantidade que tem essa pista minha aqui, tá bom? E o que eu posso fazer com isso agora? Vejam, meu spline, eu posso pegar uma função também que já vem pronta, que é get location, só que ele tem aqui, ó, get location at spline points. Ou seja, cada ponto ele tem a localização. Só que vejam que interessante, ele está pedindo para mim aqui o index dele. Então, ele traz o primeiro ponto, né? Claro que é o 0, e eu preciso pegar o número que tem aqui de pontos no meu spline. Eu não posso só conformar com o ponto 0, eu preciso do ponto 1, ponto 2, enfim, quantos pontos tiver o meu spline. E como é que eu faço isso? Eu rodo um for loop, né? Então eu tenho aqui, então eu posso vir aqui chamar um for loop, nem for loop, posso chamar um for loop mesmo. Então vou chamar um for loop. E o primeiro ponto é 0, e aqui ele traz para mim o total de pontos que ele tem. E eu posso linkar diretamente aqui no último ponto. Ou seja, o primeiro vai ser 0 e o último vai ser a quantidade total que eu tenho. E claro, o index eu linko aqui, para ele seguir no for loop. Então, rodou no ponto 0, ele vai pegar a coordenada aqui. Rodou no ponto 1, a outra coordenada, e assim por diante. Aqui eu vou chamar uma função, só para a gente já converter, tá? Só façam isso aqui, ó. Vector 2D. Ele vai trazer esse toVector 2D, ou seja, ele vai pegar o meu vector 3D e vai converter para um vector de duas posições. Vejam, ó, ele está em x, y. Ele vai ignorar o meu z. Ele pode pegar x, y e z e vai sair só x, y. Ele vai ignorar a altura, beleza? O meu mapa não é 3D, ele é um plano, tá? Vou recombinar aqui. Na verdade, eu vou deixar assim já, não tem problema. Eu só vou recombinar esse carinha aqui, ok? Vou promover ele aqui só para me ter essa variável, mas vejam, ela é uma variável do tipo vector 2D. Se você não tem muita experiência de ficar criando variáveis assim do tipo certo, você pode fazer da seguinte forma. Arrasta aqui, promove ela, beleza? Vou apagar ela aqui. Ela vai estar aqui, ó. Ela já criou do formato que eu preciso. Claro que eu vou renomear ela aqui, vou colocar points, por exemplo. Só que ela não vai abrigar só uma coordenada, ela não vai pegar só um valor, ela vai pegar múltiplos valores. Quando eu tenho mais de um valor, o que eu posso fazer? Converter ele num array, beleza? Muito bem. Então a gente está no nosso loop, vou dar um split aqui, vou mandar as informações de x e y aqui daqui a pouco, porque o meu mapa, ele é, vamos dizer assim, ele é grande demais para essa telinha que eu criei. Então, pelas contas que eu já fiz aqui, tá? Eu posso dividir aqui por 30. Então, vou dividir por 30 aqui, tanto o x quanto o y, e vou linkar aqui no x e no y. Agora sim eu posso pegar o meu array aqui que eu criei e vou chamar um set array element. Então, set array element, cada vez que der um looping aqui, ó, eu vou salvar o index e o item, no caso, ou o valor que ele precisa. Então, cada vez que rodar esse loop, ele vai pegar a primeira posição do spline. Então, a primeira posição, exemplo, 0, 0. A segunda, 100, 0. A terceira, 200 e 0. No caso, está numa linha reta. Enfim, pode ser no que for. E vou marcar o size to fit, porque eu não sei o tamanho desse spline aqui, então ele tem que criar para mim dinamicamente. Beleza? Só isso está pronto? Bom, quase. A gente já tem as informações, a gente precisa agora desenhar na tela. E a gente já tem uma função que a gente pode dar um override nela aqui, ó. Então a gente seleciona o override e a gente pode rolar aqui embaixo, ó, onPaint. E ele já traz a função pronta pra gente. Vejam que interessante, que coisa simples é. Então eu posso chamar um drawLines. No caso ele tem drawBox, drawLine, drawLines com S, que é um array, né? Então, enfim, eu vou explicar para vocês em um vídeo separado sobre isso aqui. No caso aqui a gente vai precisar só do drawLines. Ele tem até um drawSpline aqui, mas novamente fica para um próximo vídeo. Vamos lá, drawLines. Ele já traz um contexto para mim e já vem pronto esse contexto. Então eu posso só simplesmente linkar aqui. Posso também escolher a cor que eu quero aqui do mapa. Então eu vou colocar, sei lá, um azul. Se eu selecionar aqui para baixo aqui, ó, tem esse thickness aqui. Ele é, vamos dizer assim, a espessura
dessa pista. Eu vou deixar ela com 1 para vocês verem a diferença. E ele pede um ponto. Ó. Se eu salvar aqui, ele vai reclamar falando, beleza, amigão, o array está vazio aqui. Se você quiser desenhar manual, você pode vir aqui e criar um make array. E você vai criando aqui as posições, no caso 0 e 100, 0 e 200, enfim, ele vai desenhar uma linha reta. Só que no caso eu já tenho aqui meus pontos, beleza? Então eu vou simplesmente linkar aqui, compilamos e salvamos. E agora a partir do momento que eu der um play, ele vai desenhar aqui para mim a minha pista. Não favoreceu muito a cor que eu escolhi, mas dá para ver aqui o jeito que ela está aqui na minha tela. Bom, e claro, se eu quiser mudar a minha pista, eu posso vir e simplesmente mudar ela aqui, ó. Vou pegar meu spline aqui. Bom, dei uma desenhadinha na minha pista, para mim parece um P. Vamos lá. Agora sim, ó, já até desenhou para mim a minha pista, então agora eu sei que aqui é essa parte aqui, ó. Tá parecendo um balão de informação. Então, olha lá, eu tô bem ali, vou dar a volta. Tô chegando na rota oposta ali. Tô terminando a última curva e cheguei aqui no meu ponto final aqui. Beleza, pessoal? Bom, só para mostrar aqui, né, tem o Thinkness aqui, como eu falei, você pode aumentar aí o tamanho, que ele vai aumentar a espessura da pista. No caso, essa pista ela não está rotacionando, ela não está fazendo nada, mas era só para mostrar esses downlines, porque quando a gente entrar no GPS e mostrar isso aqui, a gente vai ter recursos a mais, ou seja, quando o player já andou nessa parte aqui, até mostrando, né, a gente fez esse sistema de contramão e tudo mais, mas quando o player estiver concluindo o caminho, por exemplo, ele está indo aqui e ele precisa dar a volta. Se ele cortar caminho, você vai ignorando, né? Vai limpando essa parte do GPS, vai sumindo essas rotas aqui, não fica uma linha desenhada perpétua ali. Quanto mais você vai chegando perto do seu objetivo, o que ficou para trás vai sumindo. E claro, se você voltar para algum local, ele vai recalculando novamente os pontos que é necessário, ou seja, ele vai recalculando a rota para desenhar o melhor caminho que o player pode fazer para chegar no objetivo dele. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço aos membros do canal. Muito obrigado por estarem aqui ajudando o canal. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia a diferença que vocês fazem aqui para a gente continuar trazendo vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, marca o sininho, considere se inscrever aí, verifique aí se você não é inscrito. E a gente se vê numa próxima. Grande abraço, fique bem e valeu!